dois delinquentes que estavam num determinado beco estavam fazendo visada na entrada do beco porque eles estavam imaginando que a qualquer momento policiais entrariam nesse beco na busca, tentando busca e captura deles. E numa das casas, as casas lá têm 2, 3, 4 andares, uma mulher chegou numa janela que não era o terraço. Ela olhou para baixo e fez um comentário qualquer, mas não fez comentário com eles, nem embaixo, fez um comentário para dentro de casa. Só que ela estava pro lado de fora. E os camaradas olharam para cima, fizeram, segundo o marido dela, que estava com ela, fizeram um comentário utilizando uma palavra de baixo calão, um tiro para o alto, e esse tiro acertou a cabeça dela. Matou essa senhora. E na época vem aquela linha de frente das ONGs, XPTO, que vivem disso. Linha de frente daqueles elementos que são diretamente ligados ao tráfico de drogas, porque os traficantes nessa hora não aparecem. Então, é aquela estrutura indireta. Dizendo que foram os policiais militares, sempre assim, né? Policiais militares, Eu era o comandante da unidade. Aí, nós ficamos durante uma semana sob aquela pressão de mídia e do comando da corporação para querer apurar e verificar se essa ocorrência tinha realmente essa conotação. Ou seja, houve disparos de policiais militares que atingiram uma inocente, um morador. Até que, num belo dia, eu não lembro agora se foi depois do sepultamento, pode ter sido depois do sepultamento, o marido dessa senhora, ele falou para a mídia que quem matou a mulher foram os delinquentes. Olha a coragem desse camarada, morador da comunidade, ele não comprou, não bancou essa ideia de que tinha sido os policiais militares, porque ele tinha visto, o tiro foi feito de baixo para cima pelos delinquentes. Aí, a partir dali, nós já estávamos com uma situação mais ou menos definida. Só que essas pressões que aconteceram durante 2, 3 dias, o chefe de polícia... Não era o chefe de polícia. Era o inspetor-geral das polícias, que tinha essa função na Secretaria de Segurança. Ele estava mandando ordens para o meu batalhão para que nós apresentássemos a companhia que estava em operações naquele dia para uma reconstituição. Não existe inquérito instaurado para a reconstituição, não existia. E quando eu tomei conhecimento disso, eu estava fora da unidade e me disseram que, ao chegar, me disseram que ele tinha ligado para lá, ou por ordem dele, tinham ligado para lá para que nós apresentássemos no dia seguinte, para uma sexta-feira, os policiais lá na Rocinha para essa reconstituição. Aí eu fiz essa avaliação e falei assim, não vou apresentar. Eu não recebo ordens do inspetor-geral. Embora fosse um coronel e eu um tenente-coronel, a minha subordinação é dentro da PM. E a minha subordinação é o meu comandante intermediário, meu chefe do Estado-Maior e meu comandante-geral. Aí, ele no dia estava preparado para poder fazer aquela reconstituição. E aquela reconstituição de quê? De nada. Porque você não tem como reconstituir um fato isolado. Aconteceu um fato aqui. Reconstituir de que maneira? O que se tem para reconstituir? A narrativa daquele grupo que não participou, que não viu, mas que declarou. Exato. Bom, aí não foi apresentado, ele ficou indignado, né? E remarcou para a semana seguinte, segunda ou terça-feira. Nessa nova remarcação, nós também não aparecemos. Aí ele falou assim, porra, esse comandante desse BOP, ele tá maluco, pô, como é que não vai atender um inspetor-geral? Mandou um auxiliar dele, que era também um coronel, fazer um contato comigo. Eu falei, desculpe, coronel, mas esse nosso inspetor-geral, embora seja superior hierárquico, não quer dizer que eu esteja subordinado a ele, porque tem essa distinção. A minha subordinação é institucional. Ele está fora, ele está numa estrutura de secretaria de segurança. Eu não estou subordinado a ele. E, de repente, aí
semana que começa, meio de semana, chegando no final de semana, me liga o meu comandante-geral. Pô, príncipe, pô, não aguento mais o fulano de tal, tá pressionando isso, aquilo outro. Pô, vamos apresentar aqueles policiais. Eu falei assim, Coronel Rhodes, o senhor permite uma ponderação? Ele falou, pois não, pode ponderar. O senhor autoriza eu ligar para o secretário de segurança? Ele, pode ligar. E, embora eu, volto a falar, não tivesse intimidade com ele, mas ele tinha um apreço muito grande pelo BOPE. Ele tinha um apreço muito grande pela unidade como um todo, pelos resultados que nós produzíamos naquela época. E ele estava chegando naquele dia, que era o dia, seria o terceiro dia a ser marcado uma reconstituição. Aí eu falei com ele, as circunstâncias, falei, olha, não existe reconstituição pura e simplesmente. A reconstituição é um momento, é um pedaço do inquérito, é uma ferramenta da apuração onde se vai identificar um processo que ocorreu. Nós não temos nada disso. O que eu acho que querem fazer é submeter os meus policiais ao constrangimento de estarem sendo fotografados, de estarem sendo expostos à respectiva família, vendo esse constrangimento, os seus filhos idem, e depois, quando nós dermos as ordens, como foram dadas, e muitas outras que são dadas diariamente, que vai em tal local para interceder nessa direção, nesse sentido, com esse objetivo, eles ficarem se discutindo. Será que vale a pena? Será que devemos? Será que quem dá a ordem assume a responsabilidade da ordem? Será que quem dá a ordem e nós que vamos cumprir, depois não recairá sobre nós novamente a mesma situação? Porque o soldado, imagina, na menor parte, ele não pode estar exposto, como naquela época eram 30 anos de serviço, todo dia de serviço, aquela condição. Ou morre ou fica preso. Imagina, que categoria profissional eu falo para os nossos espectadores? Que categoria profissional consegue trabalhar com tranquilidade, com segurança, com grande ânimo, sabendo que todo dia ou você vai ser morto ou preso. Ou preso. Não existe isso. Eu fico admirado do espírito policial militar. É por isso que eu vejo que essa instituição, ela é uma instituição divina, criada pelo nosso Criador, como muitas outras, ou como todas as outras foram criadas por ele, e aquelas que não diretamente, ele estimulou dentro de uma evolução, o surgimento, mas ele criou para a defesa da sociedade. A Polícia Militar é uma instituição divina, criada pelo Criador, lá nos primórdios, desde os primórdios, com características, e foi se amoldando. Hoje nós temos esse modelo para defender a sociedade de pessoas, grupos que são nocivos. Pessoas essas que não podem, pelas suas próprias condições, ou não possuem armas, ou não têm o espírito para se defender. Precisam de alguém externo. Então, esses policiais precisam ser protegidos. Aí, garotinho chega e fala assim, está certo, Coronel Príncipe, nós não precisamos submeter os nossos policiais a esse constrangimento. Pode estar certo que eu vou falar com o nosso inspetor-geral e nós vamos desfazer isso aí. Então, ele tinha... O inspetor-geral era um coronel da PM. Ele, garotinho, era um civil, ex-governador. Político. Ex-governador, que não precisava estar, se desgastando com essa matéria de segurança pública, porque desgasta demais. Mas ele bancou, ele assumiu responsabilidade, ele apoiou o BOPE, e quando eu falo BOPE, eu me referiria a qualquer outra unidade, nas mesmas condições de, vamos chamar assim, de bola dividida. Está entendendo? Sim. Então eu tiro o chapéu para ele nessas questões. Sim. E isso aí é muito mais para ceder essa pressão, né, cara? De grupos, de ONGs, de mídia. Isso. É por isso que eu falo do ex-governador Witzel. Que se ele tivesse tido mais tempo e concluído o mandato dele, talvez nós não estivéssemos hoje nessa situação. Porque ele assumir a responsabilidade não tem que ser dessa maneira. E só esse direcionamento do líder
Do líder. Já Porque faz o líder, uma diferença, a movimentação. isso, o líder diferente. demonstra o seu convencimento técnico, político e social. Precisa ser dessa maneira, porque dessa maneira nós teremos mais segurança e se o governador fala, isso é uma verdade. Teoricamente é assim. Lembra que eu comentei, que eu falei assim, pô, o problema é a guerra do dia seguinte? É justamente nessa ideia, porque a polícia, ela vence o combate. Aquele combate ali planejado e tal, a atuação policial à guerra, a polícia vem vencendo. O problema é o pós. É o dia depois dessa guerra. Eu entendi então, agora. A guerra do dia seguinte, que é essa pressão de ONG, de mídia, prestar uma conta para um grupo barulhento, e a polícia vai perdendo força, sempre nessa narrativa e nessa pressão pós-operações policiais. Eu nunca encontrei na minha vida profissional tantas pessoas dedicadas a uma instituição que eu encontrei nesse BOP. A PM já é uma grande instituição, ela por si só. O BOP integra essa instituição PM. Pessoas dedicadas à Polícia Militar, como eu me reconheço, que fui dedicado à Polícia Militar, acabei encontrando e reconhecendo no BOP pessoas muito mais dedicadas à parte do que o todo. Pessoas que buscavam querer saber, olha, eu quero entrar no BOP, não me interessa por onde eu tenho que passar. Entendeu? Claro que tem que entrar primeiro na PM, né, nos seus diversos níveis. Nós temos 2 portas de entrada. Mas eu quero entrar, eu quero chegar no BOP, porque eu contei aquela história do colégio militar, onde os adolescentes, eles já não vislumbravam interessante fazerem prova para o Exército, Marinha e Aeronáutica, e queriam fazer prova para a PM para poder entrar no BOP. E o que a gente falava é, entrar na PM, dependendo do nível, você tem que fazer a prova para a Academia de Polícia Militar, ser formado oficial e depois você vai fazer curso específico na unidade. A intenção, o brilhantismo da unidade era tão grande que chamava a atenção de diversos níveis da nossa sociedade. Eu digo, o meu sobrinho Vitor, ele faz um esforço grande para ser engenheiro. Mas se nós botarmos numa bola dividida, ele vai falar para o pai e para a mãe, que são engenheiros, e falar assim, eu quero ser PM. Por isso que você falou, né? Faz um esforço grande para ser engenheiro e seguir o caminho dos pais. Lá atrás, nos primórdios, eu já identifiquei que eu não seria tão feliz como eu fui na PM, como eu não teria tanto êxito como fui na PM. Em que pese na PM eu perder muita coisa. Perdi um olho. E na PM a gente sempre perde. O cara entra para perder coisa. É o previsto. Você vê o C. Fernando, perde 3 dedos da mão, perde 2 dedos do pé, leva um tiro no pé, perde parte do pé. Nessa instituição, é por isso que eu digo, são pessoas vocacionadas, definidas e escolhidas, os seus respectivos espíritos, pelo nosso Criador. Ele designa para a instituição todas essas pessoas que precisam cumprir uma etapa, uma nobre etapa na segurança pública de uma sociedade.